Ah, você quer que eu fale sobre o processo, como começou, como eu tive a ideia de escrever o livro? São 5 tópicos. Esse primeiro a gente vai falar sobre o processo. Ah, tá bom. O processo de pesquisa começou há 5 anos. Eu comecei com a coloração pessoal antes, fazendo cursos no Brasil, mas com esse meu perfil de pesquisadora, eu queria entender o porquê do porquê, o que estava por trás. E aí, eu já estava há algum tempo trabalhando com a coloração quando eu fui buscar os teóricos, os principais livros de teoria. E aí eu fiquei louca. Então já foram 5 anos de pesquisa intensa na literatura mesmo da coloração pessoal. E há 2 anos eu venho juntando material. Quem me acompanha já pegou até algumas fases minhas, que eu fiz umas lives relâmpago. Eu falei, ó, gente, vem assistir que não vai ficar gravado, né? E isso já fazia parte do meu processo de acumular material para o livro. Então eu desenvolvi um tópico e fiz essas lives, né, com o pessoal, porque eu queria testar o conteúdo, queria ver se alguém me dava um feedback, se funcionava ou não. E aí, essas lives depois eu fazia o download no meu computador e tirava do ar, e fui juntando esses arquivos. Então foram muitos textos que eu fui acumulando, que eu fui organizando, muitas lives que eu fiz que eu tirei do ar, uma série de coisas que eu postei e que ficou pouco tempo, e eu já vinha fazendo todo esse acúmulo mesmo, né? Toda essa organização de conteúdo para escrever o livro. E aí, no final, eu acho que o processo mais difícil foi tirar o curso do ar, né, em novembro, né, em 2021. Eu entendi que se eu não tirasse o curso do ar, que se eu não parasse, eu não ia conseguir escrever o livro. E foram 2 meses intensos, assim, de manhã, tarde e noite, só trabalhando no livro. Foi um processo muito maluco, assim, incrível. Eu acordava de madrugada cheia de ideia, levantava, vinha trabalhar. E eu estou muito feliz com o resultado. O livro está maravilhoso, o livro ficou muito completo. É um livro realmente que tem absolutamente tudo o que você precisa saber sobre coloração pessoal. Você achou que o nome ficou usado? O guia completo da coloração pessoal? Eu cheguei a pensar até em colocar a Bíblia da coloração pessoal, mas eu falei, não, é melhor botar o guia completo, né? Eu queria que o nome do livro realmente traduzisse o conteúdo, traduzisse o interior do livro. É realmente o guia completo da coloração pessoal. O livro Color Lifting, ele tem absolutamente tudo mesmo sobre coloração pessoal, desde o princípio da história da coloração, desde o pensamento dos principais teóricos e fundadores, até o desenvolvimento completo, as características de todas as estações, as dimensões, como fazer o teste, tudo que você precisa ter de material, todas as preocupações, os olhares que você precisa ter na hora de fazer o teste. Ele é um guia. Você lê o livro como um curso, é como se você estivesse fazendo o meu curso, só que ali você vai estar lendo ao invés de me ver assim no vídeo, né? Então, nesse sentido, eu acredito que o nome ficou bastante adequado para o que ele é. Ele se propõe a ser um guia e eu acho que eu atingi esse objetivo com o livro Color Lift. E ele não é só para profissionais, ele é para iniciantes também. Isso é que é legal, é um guia completo mesmo. O livro ele tem toda a parte introdutória da coloração pessoal, tem todos os porquês. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã de entender o porquê do porquê, mas tem uma parte também extremamente técnica avançada para quem já é profissional. Eu acho que mesmo quem já é profissional, quem já fez o curso, eu acho que vai gostar de ler o livro inteiro e vai aprender com o livro inteiro. Porque tem muita fundamentação, é tudo muito fundamentado. Como foi um trabalho muito extenso de pesquisa, nada que eu coloquei no livro foi tirado da minha cabeça. Tudo tem um porquê. E eu coloquei a base, eu coloquei toda a fundamentação dos meus porquês dentro do livro. E eu acho que por essa razão é importante todo mundo ler, principalmente quem é profissional. Mas quem nunca viu coloração pessoal na vida, quem está só interessado em conhecer, vai ter um treinamento assim perfeito com o livro. Você vai conhecer absolutamente tudo mesmo sobre coloração pessoal com esse livro.
Até hoje, até o momento que eu estou gravando aqui esse vídeo, nós não temos nenhum livro de coloração pessoal, dos mais famosos, pelo menos, traduzidos em língua portuguesa. É o Color Me Beautiful, o Color the Essence of You, da Suzanne Cagle, The Elements of Color do Item, os livros da Bernes. Nós não temos nenhum livro traduzido para o português. Nós temos alguns livros em português que são voltados para a consultoria de imagem, que aí fala sobre biotipo, fala sobre visagismo, e dentro desses livros existe algum trecho, alguma parte que fala um pouco sobre coloração pessoal. Mas não existe no Brasil nenhum livro com conteúdo dedicado exclusivamente à coloração pessoal. O Color Lifting é o primeiro livro publicado em português, dedicado do início ao fim, única e exclusivamente ao tópico da coloração pessoal. No livro eu não abordo a parte de corpo, toda essa parte que é mais voltada para a consultoria de imagem não tem no livro. O livro é voltado só para o teste de cores. E ele é bastante complexo, ele é bem profundo mesmo. Eu identifiquei 16. O método, quando começou com a Suzanne Cagle, eu tinha aproximadamente 16 estações. Depois o da Bernes também tinha 16 estações e tinha mais 5 que era voltado para cabelo grisalho. A Carol Jackson, no Color Me Beautiful, reduziu para 4 estações, simplificou o método na década de 80. Depois, na década de 90, a Mary Spillan, ela propagou o método, que nem foi ela que criou, foi uma outra consultora que também pertenceu ao Color Me Beautiful, que expandiu para 12 estações. E esse modelo de 12 estações é o que é usado até hoje no mercado. E eu, com o meu trabalho, eu identifiquei mais 4. Além dessas 12, eu identifiquei mais 4, então eu expandi agora para 16. E é uma metodologia original, única, ela não tem muita correlação com as outras. Ela tem uma abordagem minha do que eu identifiquei com as minhas alunas e com todos esses anos de pesquisa. Então, o método Color Lifting e o livro trabalham com 16 estações. Depois de todos esses anos de estudo e depois de estar trabalhando, né, com as alunas dentro do curso Color Lifting, eu comecei a perceber, já nesses últimos anos, que em alguns casos eu estava precisando entregar 2 cartelas para algumas pessoas, para poder atender às suas demandas cromáticas, digamos assim. A gente sabe que a coloração humana ela é muito diversa, não é uma coisa assim quadradinho, e existem pessoas que estão fora da curva. No meu curso avançado, no Color Club, que não existe mais, né? Mas antigamente a gente tinha um curso avançado, eu já tinha criado uma cartela nova lá, de um tipo que eu já tinha classificado, e ao longo desses anos eu identifiquei mais 3 tipos que eu achei que precisavam de cartelas diferentes, de nomenclaturas diferentes, e eu achei que precisava, o método precisava de uma atualização. Essas 2 estações que a gente atua hoje, que a gente trabalha hoje, ela é da década de 90, mas hoje já mudou muito, o mundo está muito globalizado, a gente já viu muito mais diversidade, nós temos acesso a muito mais diversidade, e eu acreditava que isso precisava ser de alguma forma atualizado. E eu me lembro, quando eu fiz o primeiro conjunto de cartela para o curso Color Lifting, que eu desenvolvi as cartelas de cores. Eu estive em São Paulo, lá com a Blanca, da Pantone, eu gosto muito da Blanca, e eu levei para a Blanca, falei, Blanca, eu tô aqui desesperada, né? Porque é muito difícil a gente desenvolver as cartelas de cores e dá sempre muita diferença na hora que você bota no papel e que você imprime, que você vê no computador. É muito, assim, foi uma escola para mim a desenvolver as cartelas. E a Blanca, quando viu, falou, Tamara, por que você não desenvolve seu método original? Por que você não dá um outro nome, não cria uma metodologia sua? Tá precisando atualizar, é muito antigo, né? E eu fiquei com aquilo, mas eu ainda não estava pronta. Isso tem alguns anos, eu ainda não estava pronta, ainda não estava com isso formado. E aí, estudando agora, escrevendo, né? Nesses últimos anos que eu estava juntando informação e estudando para escrever o livro, eu me deparei com um pensamento da Suzanne Cagle muito interessante. A Suzanne Cagle, ela não tinha nomes fixos para a cartela. No livro dela, ela tem alguns nomes que ela faz referência, mas existem muitas pessoas por aí que têm cartelas com nomes que não estão no livro dela, porque ela acreditava que o mais importante era conectar a pessoa à paisagem. E aí ela podia dar o nome que ela quisesse para aquela cartela. Não era uma coisa fechada. E por causa disso eu resolvi então desenvolver o meu olhar e apresentar uma nova proposta para o método sazonal,
expandido agora com 16 estações originais. Outra coisa que me incomodava era não poder usar a nossa paisagem nacional. O Brasil é muito rico, a gente tem muita diversidade, né? A nossa fauna, a nossa flora, o Pantanal, as nossas praias, é tudo muito rico, muito colorido, e nós temos também essas paletas cromáticas nacionais. E eu queria muito trabalhar com isso, mas trabalhando só com a metodologia do método sazonal fechado, como ele veio para o Brasil, eu estava me sentindo um pouco engessada. Eu não podia usar a minha criatividade e o meu amor pelas cores e pelo Brasil e pela arte para poder estar trabalhando de uma forma mais local. E aí eu resolvi então batizar algumas cartelas, eu trouxe as referências do nosso país. Mas como eu tenho muitas alunas fora também do Brasil, como eu já disse, nós estamos já em 16 países, tem muita diversidade, que vai muito além do Brasil. Por conta disso, eu resolvi celebrar a diversidade, a natureza em toda a sua diversidade geográfica, em toda a sua variação, assim, toda a sua abundância. Por isso, hoje o método Color Lifting ele tem 16 estações e ele não cabe mais, ele não encaixa mais nesse método sazonal expandido das 12, que até hoje foi apresentado e com o qual eu trabalhei durante todos esses anos. A criação da cartela foi a parte mais divertida, né? Foi muito legal. Isso é uma coisa que eu sentia muita falta, porque quando eu montei as cartelas para o método que eu usava, para o curso Color Lifting até então, eu nunca pude nomear as cores, porque eu usava muita referência da Pantone, eu usava referência de outras marcas, e você não pode simplesmente pegar o nome da cor sem direito autoral e nada disso. Então as minhas cartelas não tinham nome. Mas agora eu fiz um estudo profundo de arte mesmo, né? Quem me conhece sabe que eu já venho de um background grande da arte, tive uma empresa de arte e educação, e aí eu fui buscar todo o meu estudo em arte para desenvolver as novas cartelas e nomeei as novas cartelas com nomes que todo mundo vai entender, são nomes genéricos, e acredito que isso vai facilitar muito o uso da cartela, a relação que cada pessoa vai ter com a sua cartela de cores. Foi incrível desenvolver as 16 cartelas, foi um trabalho muito complexo. Eu acho que foi uma das partes mais difíceis de todo o trabalho, para poder você realmente mapear as cores que de verdade se harmonizam com cada pessoa, com cada grupo cromático. Eu trabalho com esse conceito de grupo cromático que também é novo no Brasil, mas é um conceito que eu identifiquei nos teóricos, nos principais teóricos, e por conta disso eu consegui mapear essa coloração e desenvolver cartelas exclusivas, cartelas perfeitas para cada estação. E agora com nome. Então, dentro do livro tem as 16 cartelas. Gente, vocês vão amar. Tá muito lindo, tá muito lindo. Nós vamos fazer uma edição pequena, é uma edição limitada ainda, custeada pelo Color Lifting. E é um livro que ficou muito bonito, porque ele é todo colorido, ele é em papel couché, ele tem as 16 cartelas de cores, ele tem ilustração original. Contratei uma ilustradora para fazer cada um dos desenhos com as cores corretas de cada estação. E ele tem também todas as outras cores que eu trabalho já na minha metodologia, com as cores universais, com as cartelas de óleos, com as cores neutras. Então, realmente tem uma série de... O conteúdo é muito vasto, o livro ficou muito bonito. Infelizmente, ainda não estamos enviando para fora do Brasil, só aqui dentro. Mas eu tenho certeza, assim, que vocês vão amar. O livro está muito lindo, muito completo. É realmente um curso, é um guia completo de coloração pessoal. E você vai se surpreender, eu acho que você vai se apaixonar. Tudo que eu sei de coloração pessoal, eu sempre digo para as minhas alunas, tudo que eu sei até o momento de coloração pessoal, eu compartilho. E no livro, além de tudo isso, ainda tem no final toda a parte de pesquisa, todos os livros que eu usei como base para minha pesquisa pessoal, tanto em coloração pessoal como em cores, estão no final, na parte de pesquisa, né, de referência bibliográfica. Eu compartilhei com vocês. É uma grande realização, era um sonho escrever esse livro. Eu queria muito contribuir para a coloração pessoal no Brasil. Eu já venho fazendo um trabalho de divulgação muito grande, voltado para esse olhar mais antigo, mais tradicional dos pioneiros.
com a Semana das Cores, foi a primeira do Brasil em 2018, foi a primeira a estar propagando a coloração pessoal em larga escala no Brasil, foi meu primeiro evento, é o meu, e os vídeos, né, no YouTube, todo o trabalho que eu fiz de divulgação do trabalho da Suzane Keig, eu também fui pioneira no Brasil de estar divulgando isso, e estou muito feliz de estar publicando o primeiro livro de coloração pessoal integralmente dedicado à coloração pessoal, com uma metodologia exclusiva, totalmente baseada nas origens. Eu fui buscar nas origens o que eu achei que se perdeu no caminho. Então é um livro que realmente que você vai aprender coloração pessoal raiz. Você vai aprender da forma como ela foi criada, como ela foi desenvolvida para atender as pessoas. E eu tenho certeza que você vai adorar. Um beijo para você, obrigada por tudo, gratidão. Se você é minha aluna, gratidão por ter acreditado tanto no nosso trabalho, de ter feito o curso, de saber sua cartela. E agora a gente vai para um próximo passo. O Color Lifting agora vai entrar numa nova era que eu tenho certeza que vocês vão se encantar.